Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Hoje nós vamos conhecer um novo formato de advocacia, né, Cris? É isso aí. Hoje estamos aqui com os doutores Lúcio, Franciliano e Ramon. Obrigado pela visita de vocês e é um prazer recebê-los aqui. Bem-vindos. Olá, Cris. Olá, Mara. Obrigado por nos receber nesse espaço tão gostoso. Essa oportunidade de mostrar nosso formato de advocacia, que nós gostamos de tratar como assessoria jurídica empresarial. Nós vamos falar um pouco da nossa rotina para o público de vocês. Bom, então, para começar, eu gostaria de saber qual que é o diferencial do trabalho de vocês para outros escritórios de advocacia. Ok. Há 23 anos eu comecei essa jornada sozinho e fui agraciado depois com a parceria do Dr. Lúcio e Dr. Ramon. O Dr. Lúcio há 18 anos, o Dr. Ramon já há 15 anos. E ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente sabendo dessa necessidade de parceria de talentos, começamos a pensar um pouco diferente do que a faculdade de Direito nos doutrinou e ainda, por muitas vezes, doutrina o acadêmico. Doutrina a trabalhar no litígio, na briga, na discussão e depois, às vezes, que o problema está instalado. Então, nós pensamos um pouco diferente. Como? Vamos trabalhar antes do problema acontecer, na assessoria, principalmente as empresas. Vamos fazer um mapeamento desses problemas, né? E ver onde nós podemos corrigir para que eles não aconteçam. Então, é um trabalho preventivo, digamos assim. Exatamente, um trabalho bem preventivo para que o empresário saiba onde ele vai evitar esses problemas, esses passivos, e não depois que ele se instale, aí ele vai procurar socorro. E às vezes o socorro jurídico não acontece, porque o problema já se instalou. Então esse formato vem aí ao longo desses 23 anos dando uma tranquilidade à nossa clientela. Então esse é um pouco do nosso formato da assessoria jurídica empresarial. Interessantíssimo. Conta um pouco como começou todo o processo, a ideia de somar forças. Perfeito. Eu fui estudar em São Paulo logo após me formar na Faculdade de Direito de Bauru, na IT, Instituição Toledo de Ensino. E lá eu comecei a conhecer os colegas de São Paulo. Queira ou não, São Paulo é um nascedouro de ideias e inovação. E eu comecei minha carreira jurídica em Pederneiras, né? E ali eu comecei a trabalhar essa ideia de assessoria jurídica empresarial. E, graças ao trabalho e à parceria com os meus colegas aqui, vem dando excelentes frutos. E a cada empresa é um tubo de ensaio, é um resultado que acontece e esse empresário fica satisfeito e acaba contando para o seu colega empresário, olha, eu estou satisfeito com a assessoria, eu me livrei dos problemas, ou eu pelo menos preveni os problemas, eu enxergo o que está acontecendo na minha empresa, seja na área civil, comercial, tributária, trabalhista, eu sei o que está acontecendo, eu não sou surpreendido com o problema depois, né? E aí eu vi que sozinho eu não ia chegar a lugar nenhum, né? Então, quando eu conheci o Dr. Lúcio primeiramente, que trouxe seu talento, sua força de trabalho, sua dedicação, e o Dr. Ramon também, que trouxe inovação também, porque ele trabalha na área de desembaraço imobiliário, que não tem nada a ver com a área imobiliária que ele vai retratar aí com mais calma. Muito nessa toada do que o Dr. Franciliano... Você vai me chamar de Dr. Fran. Não, mas Vamos chamar então carinhosamente Dr. Fran. Eu não chamar ele de Fran. Eu falo Franciliano pelo respeito que eu tenho. Imagina. Aprendo respeito recíproco todo dia com ele, com o Dr. Lúcio. Mas enfim, muito nessa toada do que o Dr. Fran mencionou, a minha atuação é voltada para o direito imobiliário. Não tem nada a ver com imobiliária, compra e venda de imóvel com corretagem. A gente prepara processos para registros de loteamentos, incorporações, analisa contratos, a viabilidade jurídica de uma compra e venda envolvendo imóveis. Então, é voltado para o mundo registral imobiliário. É uma atuação muito específica, ela é voltada do escritório para o cartório de registro de imóveis. Eu, desde muito cedo, aprendi a gostar da matéria. Eu sou filho aqui em Lençóis, ele é conhecido como Bitu,
e da Terezinha, que são daqui de Lençóis. Por isso que eu tô Foi fazendo muito questão legal de no papo saber que vocês, Pavanato, né? Isso. Daqui de Lençóis, Tem esse super vínculo muito legal. legal com Lençóis Paulista. E desde muito cedo eu aprendi a gostar da matéria registral imobiliária. Então foram noites, meu pai me ensinando sobre o direito imobiliário. Então matrícula, que para muitos é um bicho de 7 cabeças, para a gente tem uma familiaridade muito grande com matrículas, escritura. E além desses serviços essencialmente extrajudiciais, importante destacar para a sua audiência, Cristian, que existe um movimento de desjudicialização, onde os cartórios, sobretudo de registro de imóveis e de notas, têm ganhado cada vez mais atribuições. Então, muito na tua do que o Dr. Fran ensinou, muito do que se resolvia somente no judiciário, hoje a gente resolve no cartório de registro, no tabelionato de notas, enfim. Então, em resumo, basicamente... Simplificando o processo, imagino eu que isso faça ficar mais curto, mais simples. Se ganha em tempo, eficiência e custo. Então, É bom em todos os... para todo mundo é bom. Com certeza. E eu acredito que o escritório um complementa o outro, né? O Dr. Ramon com a especialidade dele, o Dr. Franciliano com a especialidade dele, então cada um tem uma visão, né? E a somatória desses talentos, vamos assim dizer, a gente consegue transmitir de uma forma melhor para o cliente, né? Então, Cristian, Mara, para vocês verem, né? O Dr. Franciliano está há 23 anos nessa parte preventiva empresarial, né? Então é um trabalho de prevenção, que nem você comentou, para evitar um processo, né? Evitar que o cliente tenha um prejuízo maior, uma demanda de tempo no judiciário, né? E o desgaste pessoal que isso acaba acontecendo. Só que é interessante que essa questão preventiva que muito dos empresários, né, tem essa visão, também está transferindo para o particular. Porque enquanto a gente também presta assessoria para a empresa, desde da compra do insumo, na questão do contrato, que a gente visualiza o contrato, a linha de produção que envolve toda o funcionamento da empresa, desde do empregado, se ele está respeitando as regras, se ele está cumprindo com segurança, para dar segurança, né, do resultado não deixar final. Brechas Deixar em aberto para o empresário, né? Então, que a gente tem que diminuir os riscos do empresário e, consequentemente, prevenir a saúde do empregado que está ali, né? Então, a gente transmite uma segurança para o empresário. Eu vejo como um exemplo aqui, me corrijam se estiverem correto aqui. É um trabalho de um médico que faz um corpo de médicos que faz um trabalho preventivo. Perfeito. Seu colesterol está alto, vamos abaixá-lo. Por que seu colesterol está alto? Tá. Não espera acontecer um problema maior, vamos diminuir. Exatamente. Trazendo para um ditado popular seria: é melhor prevenir do que remediar? Com certeza. E para além disso, Mara, nós temos sabidamente um judiciário que, apesar de louvável, nós conhecemos o funcionalismo público se dedica muito, né? Mas o volume de processos aumentou muito, é invencível. Então, o que nós buscamos, cada um com seu devido expertise, trazer soluções que você não tem que levar sempre para o judiciário. Exemplo, se o patrão está com problema com o empregado e vice-versa, por que eles têm que ir na Justiça do Trabalho para brigar e não fazer um acordo antes e levar só para o juiz e falar, está ok, as partes estão equilibradas, vamos fazer um acordo? É permitido por lei, está na reforma da CLT. Assim também como empresas que se colidem por interesses, elas não precisam litigar, elas podem fazer um acordo e levar para o judiciário só homologar. Então, nós entendemos que, você perguntou no começo qual que era o diferencial do nosso formato, é esse, trazer soluções rápidas, eficazes, mais baratas, né? Porque o empresário, o foco dele não pode ser o litígio, o foco dele tem que ser
comprar, vender, produzir. E a assessoria jurídica, ele não tem nem que tomar conhecimento do que está acontecendo. Eu confiro, meu departamento jurídico está resolvendo. Eu, empresário, vou me preocupar com a minha compra e venda, com o meu interrelacionamento, com o meu network. Então, nós proporcionamos isso. E claro, os nossos clientes falam isso. Eles propagam isso daí. Olha, eu tenho meu jurídico, eles resolvem, eu vou tocar minha vida. Eu não tenho que sair do meu dia a dia, do meu foco, para ir ver o que está acontecendo no meu RH, no meu departamento fiscal, no meu setor imobiliário. Então, e na extensão dessas soluções para a empresa, eu queria que o Dr. Lúcio falasse um pouco do que a gente leva para o empresário, para a sua pessoa física, proteção do seu patrimônio, que eu acho muito interessante esse braço da assessoria. Sim, essa parte civil, né, no escritório eu acabo conduzindo um pouco mais, né, e realmente é interessante porque essa consciência que o empresário tem, hoje está transferindo para a pessoa física, né, porque a questão preventiva também é para a pessoa física e não para a empresa. Né? Um exemplo simples disso é o planejamento sucessório. Daí pergunta-se, né, o que é o planejamento sucessório? É algo assim, né, para muitas pessoas ainda é tabu falar da morte. Sim. Né? Pensar que a gente pode voltar e principalmente falar de bens para quem que eu vou deixar estando vivo. Né? É um tabu, infelizmente. Mas foi visualizado há muitos, né, que o planejamento sucessório é importante para reduzir o custo, para reduzir o tempo de discussão judicial. Né? Porque quando se fala em inventário, o custo é todo altíssimo. mundo assusta, né? De Justamente. valores e Exatamente. tudo mais. A título de exemplo, o inventário, só de imposto que vai ter é 4%. Saindo de imposto que você vai ter que pagar no estado de São Paulo. Somado com os honorários do advogado que vai ter, registro, escritura, isso daí atinge no mínimo 10% do patrimônio. Então, se a gente pensar, né, num patrimônio que a pessoa conquistou ao longo da vida inteira, ele vai ter que dispor de 10%. Importante. E às vezes o filho, a esposa, não vai ter condições. Né? O marido não vai ter condições, é um momento complicado e que vai interferir no quê? Vai fazer às pressas vender, dispor de um patrimônio, né, dificilmente conquistado, né, com preço muito inferior ao mercado. Então, tem muitos remédios, e um desses remédios hoje é a holding, né? Que está muito em alta esse assunto. Muito em alta, né? É algo que traz benefício tanto para o empresário, porque vai ter continuidade, né, na sua empresa, na sua atividade, redução de custo, imposto, não tem que se falar em inventário quando tem uma holding, né? Fora dos benefícios dela na própria atividade da empresa, que é a redução de imposto, né? Tanto que imposto de renda, a questão do lucro imobiliário, enfim, é uma série de fatores que vêm a facilitar a vida e reduzir o custo, evitando, que nem o Dr. Ramon falou há pouco, a questão de fugir do judiciário. A desjudicialização. Isso, realmente otimizar o tempo, que tempo hoje realmente é dinheiro, é investimento para o empresário, seja, né? E dar essa vertente muito mais fácil aí E eu pergunto isso porque eu já vi muito sobre o assunto, sobre holding, e ouve-se por aí que vai acabar, estão dificultando esse processo de holding. Eu não quero, não precisamos necessariamente entrar detalhadamente no assunto, mas procede isso, que essa facilidade que hoje existe está em vias de ser dificultada? Na verdade, eles querem tributar, né? Porque como a holding ela tem o benefício, vários benefícios de redução de impostos, né? Então, o que eles estão vendo? Que talvez, aumentando a tributação, né, é uma forma de arrecadar. Né? Aumenta a arrecadação. Mas ainda hoje ela é benéfica. Né? Ela é benéfica porque o patrimônio não vai estar no nome da pessoa. Então, se houver o falecimento daquela pessoa, o patrimônio está na empresa e vai ter a continuidade. Então, você imagine por um empresário que administra uma grande empresa, ou uma empresa pequena, média, grande porte, não importa, né? Mas com o falecimento, muitas das vezes, quem vai gerir? Imagine se tem uma discussão, uma briga familiar, né?
tendo a holding é quem faz essa gestão, essa administração. Muito interessante. Então, Do ponto legal. de vista leigo, é uma empresa com muitos sócios, que são os Com muitos familiares. sócios e você evita fazer o inventário. Então, se você tem uma família lá comum, faleceu o patriarca, você tem que fazer o inventário para fazer as divisões. Quando Sim. há uma empresa, não tem que fazer inventário porque já tem as cotas distribuídas, já Sim, está pronto. cada um tem a sua Só porcentagem. um sócio na que empresa. faleceu, já tem a porcentagem, entendeu? E quando você monta a holding, quando você, olha, o capital social é de tantos mil, tantos milhões, e você coloca os imóveis, você pede a imunidade do ITBI. Então você não é para pagar esse imposto. Tá, Né? Mas como o doutor Lúcio falou, estão querendo mexer, tá né? Mas dificultando. por enquanto estamos Sim. E eu queria aproveitar essa questão, que é um dos casos de desjudicialização, perguntar no segmento do Dr. Ramon quais são as possibilidades de desjudicialização. Esse movimento que vem crescendo ao longo dos tempos, a ideia principal é desafogar o judiciário, que, como foi bem dito aqui, ele está muito assoberbado. Então veja, hoje nós temos execuções de garantias de alienações fiduciárias. Então, a maioria dos financiamentos imobiliários, eles são garantidos pela alienação fiduciária. Sem entrar em tecnicidade aqui, mas o que acontece? Quando o devedor não paga, o credor promove a execução dessa garantia toda via cartório de registro de imóveis. Certo. Você vê a importância dessa lei que permitiu essa execução da alienação judiciária. Nós temos também, recentemente, com a promulgação do Código de Processo Civil novo, a uso capião extrajudicial. Nossa, isso Então, foi um avanço. Hein? o que era tipicamente judicial, e aí preciso ressaltar a importância dessa possibilidade, que era tipicamente judicial. Quanto tempo, doutor, demorava nossos exemplos lá? Eu ia perguntar isso. Dá um exemplo de antes e depois, Não. para a gente entender. Uma uso capião judicial, você coloca no mínimo 2 anos. 2 anos. Não, Porque bem otimista. bem otimista, exatamente. Porque você tem que notificar os entes públicos, é um procedimento muito específico. Que depende do andamento do fórum. Isso. Depende do andamento do fórum. Com esse acúmulo deles, E no cartório nós temos resolvido casos em 3 meses. 3 meses. 3 de 2 anos num cenário ótimo para 3 meses. Para 3 meses. Nós temos até um caso interessante, sem citar nomes aqui, quando não era possível ainda o processamento da uso capião extrajudicial, nós tivemos que intentar ação judicial de uso capião, e o juiz, por determinado motivo, entendeu que não era o caso de uso capião. E depois, com a possibilidade, nós alocamos o caso para o extrajudicial, e o cartório, como já era Imediatamente. Resolveu. Um previsto, grande avanço. deu deferimento e nós conseguimos resolver o problema do cliente. Enfim, Que então interessante. são Todo essas... mundo ganha nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, voltando à sua pergunta inicial, nós entendemos que a advocacia, que nós gostamos de falar, assessoria, ela deve se pautar nisso, na eficácia. Então, todo case que nos chega, nós pensamos, dá para resolver mais rápido? Dá para resolver fora do fórum da justiça? Dá para resolver com acordo? Dá para resolver, mas não dá, vai ter que processar. Então, vamos processar de uma forma objetiva, sempre buscando soluções eficazes. Por quê? O mundo está desejando e caminhando para velocidade. O tempo vale muito. Sim. E o judiciário não conseguiu acompanhar, porque a informatização do judiciário também avolumou muitos fóruns, né? É uma característica brasileira ou em outros países também existe uma morosidade Eu do vou falar judiciário? por mim, eu entendo que é brasileira. Porque eu tenho notícias que na França um processo da primeira instância até o Supremo deles Tá. demoram de 8 a 12 meses. Aqui nós falamos de décadas, né? E se nós formos comparar com o sistema norte-americano, é um sistema totalmente diferente. A origem aqui é civil law, lá é common law, é muito voltado para os costumes e os... Cada estado tem uma Cada legislação. estado tem uma legislação. Mas tem uma série que retrata bem isso, né? Que a gente- Todos nós assistimos, que é a Suits.
Ela Sim. retrata, ó, você está notificado, né? Não depende do Estado. Vamos fazer um acordo. Ótima e aí série. as audiências são feitas aqui, como nós estamos fazendo. Vamos fazer uma audiência nós aqui, vamos ouvir esse testemunho. Dentro do escritório Dentro da... do escritório, né? É Isso. muito legal essa cultura. E eu acho que nós vamos caminhar para isso. Que bom. Nós não dependemos tanto do Simplificar. Estado, né? Eu acho legal quando os juízes inovam e tentam sair do tecnicismo, da burocracia, né, dos códigos. E falando em códigos, né, eu tenho um filho que está no 5º ano de Direito, o Arthur, o mais novo, quer. Eu falo para os dois, olha, tentem não ficar olhando só para os códigos, né, porque às vezes os códigos eles nos deixam oblíquos ali e a solução está fora do código, né? Então acho que esse é o nosso diferencial, buscar soluções, principalmente nesse segmento empresarial e de desembaraço registral, né? Com essas soluções também para o empresário, pessoa física. Nós pensamos nisso para sair daquela rotina que as faculdades ensinavam e ainda ensinam, né? Do litígio. Não, se você quer ser um bom advogado, você tem que ser aquele cara briguento, processar Deus e o mundo. E eu acho que isso é uma das nuances, mas não pode ser só isso, tem que ser de solução, né? Simplificar os processos. né? Complementando, né, acho que a palavra-chave, né, do escritório é entregar para o cliente a tranquilidade e segurança. Né? Isso só é feito com o preventivo. Sim. Volta naquele exemplo que você deu, né, na questão do médico, é isso daí, exatamente isso. Então, se você não tiver um preventivo, né, uma assessoria, você não vai ter segurança naquilo que você faz, né? Você não vai deixar seguro o seu filho no eventual inventário, a sua esposa, seu marido, né? E a gente faz, né, todos os esforços para entregar isso para o cliente que nos procura, né? Seja empresarial ou pessoa física. No, Né? resumindo, resolver o problema dele. Resolver o problema. Com eficácia. Tem um caso interessante, a gente estava conversando fora do ar, sem citar nomes, é claro, mas conta aquela história da empresa da quantidade de trabalhistas, que eu achei muito interessante e acho que para a nossa audiência ouvir. Legal. Eu tenho um cliente que é um grande amigo e virou grande amigo e virou sócio, inclusive. Mas eu não tenho autorização para falar o nome dele por enquanto. Um abraço para você, não vou falar seu nome, tá? Eu sei quem é. Mas assim, tamanha a nossa recíproca admiração que nós nos tornamos sócios jurídicos, inclusive. Mas é uma notícia para o futuro. Mas ele tem uma grande, bela empresa, mas lá há 20, vamos por 15, vamos por 12 anos atrás, ele fez um desafio. Olha, eu não quero mais processo trabalhista, eu não quero perder processo trabalhista, o que eu tenho que fazer? Só isso, ele. Só isso. Coisa Só fácil. isso. Eu falei para esse meu grande irmão, falei, olha, você tem que fazer toda a lição de casa de assessoria jurídica que nós passamos, você tem que ter um corpo médico, um corpo de segurança do trabalho, enfim, adotar todas essas medidas. Nós fiz um rol de lições a ele ali, de tarefas a serem cumpridas, que é o nosso métier, inclusive, né, que nós adotamos, e ele falou, eu vou fazer tudo isso, mas se não der certo, o primeiro a ser demitido vai ser você. Eu falei, desafio aceito, vamos junto, dá a mão aqui, eu vou com você. E ele começou a ter resultados incríveis, hoje ele tem mais de 200 funcionários, né? É uma das maiores empresas do segmento dele, e ele costuma, quando ganha as ações trabalhistas, né, ele leva o clube de serviço que ele participa e fala, ganhei mais uma. Quem falou que empresário não ganha? E veja, isso não é nenhuma afronta, porque ele está cumprindo a legislação. Né? Não é uma afronta ao empregado, não. Eu estou pagando meu empregado corretamente, estou dando um bom ambiente de trabalho para ele. Então, é isso que o empresário precisa entender nesse segmento trabalhista. Mas essa lição ele faz na área civil, ele faz na área tributária, ele faz na área comercial, no compliance, né, que é um carro-chefe do nosso escritório. Compliance que aborda tudo, né, a prevenção em tudo. Então, eu acho que todo empresário deve se dar o direito de cumprir esse roteiro preventivo, né, porque ninguém tem resultado se não trabalhar para ter, né, fazer a coisa do jeito que o script manda. Tá. E esse trabalho em conjunto de vocês começou há quanto tempo? Eu comecei há 23 anos, né?
E depois o Dr. Lúcio passou a integrar o nosso escritório em Pederneiras, né? 2005. 2005, olha lá que legal. E eu falo que a gente vive mais juntos do que com as esposas, né? Com certeza. É um casamento, né? É um casamento com todas as dificuldades, mas todo o respeito também, né? Sim. Porque você lidar com conflitos de clientes, você acaba se contaminando e tal, mas sempre vigio e sempre vai vigiar o respeito. E depois o Dr. Ramon, 2008, integrou e montou a unidade em Jaú, como somos parceiros também. Em 2020 nós viemos para Lençóis, né? E estamos muito felizes aqui, é uma cidade acolhedora, pujante, né? Sim. Sensacional, já temos grandes clientes aqui que já abraçaram o nosso expertise, estão contentes. Construtoras, empresas de prestação de serviços, empresas do ramo do agronegócio, assim. Então está sendo muito bacana para a gente, Lençóis. Eu, particularmente, estou montando também com outros parceiros em Bauru, já acredito para o final do ano também, integrando um time lá, né? E essa é a realidade nossa, é fazer parcerias, somar talentos, né? E oferecer ao nosso cliente essas soluções que nós destacamos aqui como forma de trazer mais tranquilidade para eles nesse segmento jurídico que é tão importante e tão essencial para a empresa, assim como o profissional contábil também, né? Então, é essa a nossa função. E por que a escolha de Lençóis Paulista? Por favor, respondam aí os colegas. Nós, antes de virmos para cá, a gente já tinha um contato e alguns clientes aqui e nós visualizamos um mercado muito interessante nessa área da assessoria jurídica empresarial e na área imobiliária, propriamente dita. Então, é uma cidade muito, como o Dr. Franciliano falou, pujante, cidade que cresce, investe em imóveis. Então, a gente viu essa possibilidade de trabalharmos aqui e viemos com muito gosto, porque, como disse, eu, Dr. Franciliano, também tem vínculo familiar aqui. A gente gosta muito daqui, é uma cidade que nos recebeu, como dito, muito bem. E a ideia é fincarmos raízes aqui para desenvolvermos essa advocacia inovadora. E vai dar super certo porque Lençóis está numa crescente empresarial que ninguém segura, né? Com certeza. E acho que é um ponto interessante para os empresários que estão assistindo, um bate-papo, marcar um dia para conhecê-los, né? Mesmo que sem compromisso, mas para entender o formato. Nesse ponto, inclusive, o Cris, foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente também optou por desenvolver uma advocacia personalizada. Muito se fala em humanizado, mas a gente prefere personalizar. Então, se você for lá no nosso escritório, você vai falar com um de nós três. Perfeito. Óbvio que nós temos uma equipe por trás que nos assessora nas questões administrativas e nas questões mais triviais, mas assim, você vai falar com a gente, com certeza, um de nós três, porque nós que temos que entender essas questões que geralmente são muito intrincadas. O exemplo que você citou é perfeito. Eu posso até trazer humanizada e artesanal. Isso artesanal é preciso. E não dá para fazer esse trabalho nosso de forma massificada. Não funciona. Porque não vai ter esses olhos atentos que nós dedicamos aos nossos clientes. Então você pode dizer, mas deve dar muito trabalho. Dá. Mas se você quer devolver para o seu cliente esse resultado, tem que ser personalíssimo. Não dá para você delegar para um número sem fim de estagiários. Não dá certo. Existem escritórios massificados? Existem. Dão certo? Eu tenho minhas dúvidas para esse segmento. Pode dar certo para um banco, para uma empresa de cobrança grande, porque é algo mecânico. É muito individual, né? Cada problema não é uma receita de bolo que vai dar certo para todos. É interessante ouvir isso, porque vai na contramão do... Muito se fala hoje de inteligência artificial, de que os processos você joga lá uma informação e que volta. Não, você precisa entender para atender. Né? Para poder... É um lema que a gente usa muito aqui na empresa com comunicação. Perfeito. Não é uma inteligência artificial que vai substituir o trabalho de vocês nunca na vida. Humanizado. Né? É específico. Dedicação, tempo, análise. Né? Então a gente busca
a interpretação dos tribunais sobre aquele tema. Então, foi o que o Dr. Franciliano falou, algo artesanal, né, que requer a dedicação de tempo, né, para que a gente possa converter em resultado para o cliente. E o próprio repertório que vocês juntos acumulam, né? Perfeito. Isso acho que traz aí uma atração ímpar para o processo, pro procedimento. Sim, Perfeito, é isso mesmo. E às vezes, quando você olha o problema isolado, mas não busca a origem que está, às vezes, muito tempo atrás, você não consegue. Você pode resolver ele ali naquele momento, mas ele vai perdurar. Isso não há inteligência artificial ou massificação que resolva. Você tem que parar o que você está fazendo, olhar a história da empresa, o que aconteceu lá atrás, por que ela está adotando esse procedimento, né? Assim como no ramo do Dr. Ramon, ele vai pegar uma matrícula e tem uma história, ele tem que ir lá atrás para entender, porque não é aquele último registro que vai dar solução. Estou errado? Não, doutor? perfeito. Então, esse é o nosso foco, esse é o que está dando certo aí há 23 anos, e somado à parceria do Dr. Ramon, vem dando certo, e essa é a fórmula, é atenção, é personalíssima. E um outro ponto que eu acho bem legal, que eu queria aproveitar e citar, é um atendimento que a gente denomina como full service, que nós temos os canais de comunicação por WhatsApp, então cada empresa tem um grupo, né? E ela solicita uma resolução de uma dúvida ou conflito no dia, na hora, naquela tarde ou naquela manhã. Para quê? Para que o problema não avance para outro dia. Sim. Então nós conseguimos desenvolver essas respostas, essas orientações full time ou full service. Real mesmo. Uhum. Ficou bem legal. Então os departamentos fiscais ou de recursos humanos têm essa tranquilidade na dúvida. Olha, estamos em dúvida, precisamos do jurídico. Manda um e-mail para os doutores responderem sei lá quando, amanhã, depois. Não, é na hora. Na hora que a gente fala assim, você vai mandar o questionamento, a sua dúvida, você vai ser respondido em prazo máximo aí, 2 horas, 1 hora, 2 horas, você vai ter a resposta e a solução. E isso traz um conforto para o empresariado, sabe? Ele não precisa ter um corpo jurídico dentro da empresa ali, né, esperando quando não. Ele vai ter um corpo jurídico remoto, solvendo essas questões. Eu acho que essa praticidade é o sonho de qualquer empresário, né? Sim. Acredito que estão satisfeitos. E essa movimentação que a gente tem sido assunto nosso nos episódios aqui, que a cidade está pujante, crescendo com mais empresas e qualidade de vida, é muito bom ver que dentro desse ecossistema que as empresas vão crescendo junto, nós temos opções, né, como é o caso de vocês, para facilitar os processos para quem quer empreender, que é o DNA do Talks, né? A gente quer mostrar que é possível ir além e acreditar nos seus objetivos. E o interessante é que a assessoria ela não se encaixa só para a grande empresa, né? Ótimo. Para as pequenas empresas também, porque o problema que o pequeno, né, empreendedor tem, o grande também tem, né? Em um volume diferenciado. Sim. Né? Mas os problemas são os mesmos. Então, que nem o Dr. Franciliano falou, da mesma forma que tem um contador trabalhando para a regularidade fiscal da empresa, o jurídico também, né? Então, independente do tamanho, porque toda empresa tem o seu comércio, seu risco, tem um funcionário, e a assessoria ela é importante por causa disso. E começar pequeno com assessoria é base sólida. Base sólida. Não vai esperar tomar tombo, ter prejuízo para depois contratar assessoria. É bom começar com assessoria. Sim. Nesse sentido também, doutor Lúcio, a gente a gente vê muito aquela situação de, puxando um pouco para a minha área de atuação, o senhorzinho que vai com a sacolinha plástica querer registrar o imóvel dele e recebe uma nota de devolução. Deve ser muito ruim para ele. A gente se coloca no lugar desse senhorzinho e tentamos diminuir esse abismo que existe entre a interpretação, né? Exato, entre o usuário do serviço imobiliário com o cliente que vai lá requerer o registro da sua escritura. Porque muitas vezes você tem essa distância, esse abismo. Não é um processo simples de ser feito ali pelo consumidor final. Então a gente tenta, eu costumo dizer que a gente é um interlocutor entre o cliente e o cartório. Então, cada vez mais,
se é que eu posso aqui sugerir os colegas, a ideia é se especializar. Acho que quanto mais Com certeza. especialista na área, mais você pode resolver. Eu acho que todos nós aqui não paramos até hoje de estudar. Sim. Né? Eu formei na IT, né? E depois, ainda na IT, fiz a pós-graduação em Direito Empresarial, depois processual trabalho e depois fui fazer o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que é o IBET, né? E já estou pensando qual vai ser o meu próximo desafio. O Dr. Lúcio também pós-graduou, o Dr. Ramon também, está sempre em curso. E a advocacia, ela não tem parada. Nós vemos colegas aí longevos, com 80, 90 anos, militando, advogando, o que é saudável, né? Sim. Mas com certeza ele não parou de estudar. Por quê? Informação que vem nova, que vem e está sempre aprendendo. O direito é muito dinâmico, né? Muito ele dinâmico. muda muito rápido, que nem o exemplo que você deu. Né? Em pouco tempo ele muda muito. Então a atualização sempre é requisito obrigatório para a atividade, né? Não tem jeito. Já que a gente está falando do lado humanizado do direito, eu gostaria de perguntar para vocês três o porquê de ter escolhido direito como atuação. Bom, eu, como disse, confesso que entrei na faculdade de Direito sem saber muito o que queria. Muito jovem, 17 para 18 anos. Entrei muito por influência do meu pai. Hoje não me vejo fazendo outra coisa. Sou um apaixonado pelo direito, especificamente pelo direito registral imobiliário. Costumo dizer que muito mais do que uma mera regularização, mera documentação. Eu falo que quando você regulariza um imóvel, por trás de cada imóvel existe um lar, e em cada lar é composto por família. Então, no fim do dia, a gente trata de pessoas, com pessoas. Isso então, faz a diferença. Então, eu sou apaixonado pela advocacia, aprendi muito com o Francilino e com o Dr. Lúcio, aprendo muito com eles. Isso é verdadeiro. E não me vejo fazendo outra coisa que não advogando no ramo do direito imobiliário. Ele falou 2 vezes a palavra principal, paixão, né? Mas assim, puxando lá atrás, eu acho que o que me levou para o direito, até porque meus pais não eram do segmento, segundo o pai do Ramon minha mãe professora e meu pai foi tecnólogo agrícola, né? E ao final da vida ele teve por 16 anos uma panificadora. Mas assim, o que me levou para o direito é que eu sempre fui um adolescente contestativo. Eu não me conformo com situações. O advogado não pode ser um conformado, ele não pode aceitar. Nem por isso ele precisa ser um briguento, assim, tudo eu vou processar. Não, ele tem que procurar questionar, resolver. Né? Então eu sempre fui questionador, eu nunca aceitei as situações como postas. Aí eu falei, mas eu preciso de conhecimento. Não adianta você não aceitar e dar um murro na mesa. Então você tem que ter argumento. Eu acho que a faculdade de Direito, aliás, a faculdade é só um roteiro. O direito, ele te dá condições de você poder não aceitar as situações e dar outros caminhos, com argumento, né? Então, eu acho que é a paixão que nos move. Eu acredito que desde criança eu sempre tive o ideal a vontade de fazer o direito, né? E quando você está na faculdade, você acaba se apaixonando, né? Algumas pessoas perguntam, vai se dedicar a concurso? Só que quando você inicia na advocacia, é algo que você se apaixona, porque muitas das vezes você apresenta resultado para várias pessoas, né? Eu até me recordo de um caso, há anos, né, que isso já teve, foi uma adoção, né? Então, em pequenos processos, você vê um resultado, para nós, é muito confortante, né? Então, você participar de uma audiência, né, onde o pai e mãe estão buscando a adoção de uma criança ali e é concretizado, né? Então, você vê a felicidade de resolver um sonho deles, né? De saírem de lá chorando, agradecendo, e você, pelo seu trabalho, você vê o resultado. Então, isso é um exemplo dentre outros inúmeros, né? Então, é muito gostoso, é gratificante você poder chegar em casa, saber que você conseguiu solucionar
e trazer uma alegria para aquela pessoa, né? E para a gente que é apaixonado, quando o cliente volta, fala, puxa, obrigado, doutor, resolveu meu problema. É óbvio que a gente ganha vida com o direito, a gente ganha os honorários, mas isso não tem, Não tem vale preço. muito sem mais. preço, que- muito, sem isso. hipocrisia, vale muito mais, Com certeza. mesmo. Muito bom. Vocês se formaram em direito, milhões de pessoas se formaram em direito e alguns prestaram concurso público, como o doutor disse, ou eu que vim de São Paulo, por exemplo, eu já vi de verdade dentro de ônibus, cobrador de ônibus falando, eu estudei direito. Então, assim, a minha pergunta é, de onde veio o desejo ou a ousadia de falar, não vou prestar concurso público, não vou trabalhar para outra pessoa, vou trabalhar para mim mesmo? Da onde surgiu o desejo do empreendedorismo? Eu vou tomar a liberdade de responder, não sei se eu comungo da mesma ideia dos meus colegas, mas assim, eu acho que na verdade, no meu caso, foi a necessidade, porque para você prestar um concurso, você tem que ter o luxo de só estudar. E quando você começa a advogar, você advoga e você não tem tempo para estudar a matéria do concurso. Você tem que Estudar cobrar o caso, um escanteio, né? ir lá na área bater, estudar o caso e tal, né? Mas muito também dessa falta de encaixe dos profissionais é o número de faculdades de direito, né? Nós estamos falando aí em Bauru de 7 faculdades de direito. Então o mercado, ele solta na população um sem número de advogados e não dá para absorver tudo, né? Então fica muito difícil. Agora, se eu pudesse aconselhar, assim como eu aconselho meu filho, você tem que sair da caixa. Não dá para você vencer na advocacia fazendo só o que a faculdade te roteiriza ou só o que os códigos te roteirizam. Você tem que pensar diferente e você tem que ser diferente. Diferente em que sentido? Como nós falamos aqui por todo esse bate-papo. Soluções inovadoras, dedicação inovadora, dedicação personalíssima. Se você for mais do mesmo, você não vai alcançar um bom patamar na advocacia. É isso que eu penso. Eu sigo um pouco o que o doutor Luiz falou. O bichinho da advocacia me mordeu e, como disse, eu não me vejo fazendo outra coisa. Sou um apaixonado e não estudei para concurso, não prestei porque me vi na advocacia. Estou realizadíssimo com a advocacia. A advocacia ela vai consumindo você de uma tal forma que ela te amarra, né? Positivamente, lógico, Sim. né? Então, e a gente vai de caso em caso, a gente fica literalmente, né, amarrado nos nossos clientes, na tentativa de solução, de resultado, e isso a gente acaba não focando, ou no meu caso eu acabei não focando, pensando em concurso, né? Porque ela a cada dia é um desafio novo. Né? Vai dando Vai certo. dando Sim. certo. Você vai abandonando o concurso lá atrás. Né? Porque você conseguiu o resultado, chega um outro caso desafiador. Fala, não, meu desafio agora é vencer, vencer ou entregar o melhor possível, né, para o meu cliente, né, para os nossos clientes. Então é isso que não me fez parar, não, agora eu vou fazer, porque acho que a cada dia, né, o nosso serviço vem apresentando desafios. Eu acho que quando a gente tem desafios, né, e resultado, a gente quer vencer. Eu acho que essa é a força que nos mantém ali nessa luta. Diária que não é fácil. E eu acho que esses desafios vai gerando uma adrenalina em vocês que vai, né, só empurrando para frente. A paixão, né, vai movendo junto. Com certeza. Na questão do prêmio, a gente vai se ver dia 21 de outubro, vocês vão... Nós estamos ansiosos pelo jantar. Serão um destaque no evento. E aí a pergunta, o que vocês imaginam é o primeiro evento que vocês vão? Na leitura de vocês, que vocês já conversaram com pessoas da cidade, tem um feedback, o que vocês esperam do evento no dia 21 de outubro? Eu espero uma grande confraternização de vencedores. Todo mundo está ali é vencedor. E vocês estão proporcionando uma grande festa eu acho que é consagração. Nós ainda aqui estamos começando, mas somos destaque, o que nos deixa muito orgulhosos, né? Então a gente espera uma grande confraternização e que as pessoas ali
possam se espelhar nos grandes exemplos para tomar no seu dia a dia e alcançar os resultados. É isso que a gente imagina, né? Eu também quero comer e beber. Confraternizar, né? Literalmente. O meu é a somatória deles. Né? É o que mais come. Network, comer e beber, então. É o que mais come. Maravilha. Muito bom, gente. Agradeço demais. Nós que agradecemos. Mara, tem alguma Agradecer. coisa para perguntar? Eu queria só mais uma perguntinha. Vamos lá, Mara. Olhando para trás, se vocês pudessem mudar alguma coisa na carreira de vocês, o que vocês mudariam? Eu não Puxa. mudaria nada. Eu acho que tudo foi muito feito com afinco, muita dedicação, e repetiria tudo de novo. Porque a gente não pode olhar para o passado e falar, não, se você errou alguma coisa, você errou para aprender. Então, eu não mudaria, no meu caso, falo por mim, eu não mudaria absolutamente nada. Eu sou muito agradecido pela minha trajetória. E agradeço pelas grandes dificuldades que eu passei, mas muitas dificuldades. Muitas. Então, assim, se eu cheguei até aqui, porque eu tive que passar por isso. Se eu falar eu não queria passar por isso, eu não ia ser o profissional que eu sou hoje. A história do Franciliano é muito bonita. Ah, nossa, muito nossa. bonita. Muito bonita. Eu mudaria o tempo. Se pudesse, começaria antes a divulgar. Né? Porque a gente acaba se encontrando como pessoa, enfim, é um resultado muito positivo, né? Então, mas não tem como, né? Do tempo não dá para não, mexer. do né? tempo não dá, mas eu acho que é isso daí. Eu acho também que eu não mudaria nada. Eu talvez agradeceria mais meus pais, o Franciliano, o Lúcio, porque nosso dia a dia, de fato, não é fácil. Não é fácil, é muito... Mas é gratificante. Mas é muito gratificante. Então, talvez evitar um pouco essa correria do dia a dia, sentar um pouco mais com os colegas, com os familiares e agradecer. É isso. Querem deixar algum recado para a população de Lençóis, para os empresários de Lençóis, fazer um convite para visitá-los? A câmera é sua. A câmera é de vocês aqui, ó, os três. Nosso escritório está aberto, né, a todos aqueles que quiserem tomar um café sem compromisso, conhecer tudo isso que nós falamos aqui. É um grande prazer participar dessa comunidade aí tão pujante, que está ofertando a toda a população grandes oportunidades, né? Então, fica o convite geral, né? Para todo mundo que quiser nos conhecer, quiser conhecer o nosso trabalho, é uma grande satisfação participar dessa comunidade. É isso aí. Então, nos vemos no dia da festa. E agradecer a vocês Com por certeza. toda a atenção, né, que vocês nos proporcionaram, por esse espaço maravilhoso, e desejar sucesso cada vez mais para vocês. Eu tenho visto os outros episódios, está muito legal, parabéns. Vocês têm Obrigada. conduzido muito legal, Obrigado. tá muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Agradeço de coração a visita de vocês aqui. E mais do que uma entrevista, acho que a gente tem aqui uma longa história pela frente de amizade. Se Né? Deus quiser. São pessoas fantásticas, conheci eles há algum tempo atrás e é incrível. O bom na área de comunicação é que a gente conhece pessoas e cria esse network, que isso a gente leva para a vida. Com Né? certeza. Obrigado, gente. A gente se vê agradece. dia 21 de Obrigado. outubro. Obrigado. Sucesso. Obrigado. E vocês que estão nos assistindo, não esquece. Curte, compartilha, comenta e continua nos assistindo. Tchau, tchau.